Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus amigos, a mais um encontro desta nossa série do Aprenda em 30 Minutos aqui no Aprovação PGE. Muito bem, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Bruno Betti, sou professor aqui da Casa de Direito Administrativo, sou procurador do município de Belo Horizonte e vou estar aqui com você em mais um desses nossos vídeos que já são um sucesso no YouTube, né? Essa série feita pelo Aprovação PGE, que já é um sucesso aí, todos os alunos comentando muito bem sobre o Aprenda em 30 Minutos, das matérias que estão disponíveis. Pessoal, antes de nós iniciarmos esse nosso encontro, eu quero mais uma vez me colocar à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta, para aquilo que você precisar de tirar dúvidas deste nosso encontro, bem como de qualquer outro ponto do direito administrativo. Além disso, sempre posto dicas, atualizações, temas relevantes do direito administrativo que serão essenciais para a sua aprovação. Muito bem, pessoal. No nosso vídeo passado, eu te disse que nós iríamos inaugurar uma matéria nova e iríamos ficar nela e iríamos investir tempo nela em alguns desses nossos vídeos, que é a temática de controle da administração. E no nosso encontro passado vimos conceito, classificações e entramos no controle administrativo. Finalizamos no estudo dos recursos administrativos em espécie. Vamos iniciar agora esse nosso encontro aqui, olha, vamos iniciar na questão da reformatio impejus, não é isso? Veja, pessoal, esse é um tema que você estuda pela primeira vez lá no processo civil. E lá você estuda a questão de uma pessoa recorrer se o tribunal poderia reformar a decisão para prejudicar a parte. E aí tem lá no processo civil a vedação da reformatio impejus do recorrente unilateral. Isso tem lá no processo civil. Não vou nem entrar nisso aí, já tem anos que eu não estudo isso, não quero nem te confundir sobre isso. O conceito reformatio impejus é o mesmo aqui no processo administrativo. Possibilidade de haver agravamento da situação do recorrente em caso de recurso. Sobre esse ponto, reformatio impejus, vem cá, a Lei 9784, Lei 9784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, dá o tratamento correto e adequado à matéria. Então, vem cá. A 9784, lá no artigo 64, vai estabelecer que quando houver recurso, a autoridade competente para decidir esse recurso poderá manter o recurso, poderá manter a decisão, poderá alterar a decisão, poderá reformar total ou parcialmente aquela decisão. Inclusive, pessoal, para agravar a situação do recorrente. Veja, isso é um ponto muito importante que no âmbito dos recursos administrativos, quando houver, é possível que haja, no âmbito recursal, o agravamento da situação da parte, ainda que se trate de recorrente unilateral, o que muito provavelmente é o que acontece, é o que vai acontecer no processo administrativo. E presta atenção, vem cá, muitos vão dizer que, na verdade, o que há ali é um controle
feito pela administração sobre os seus próprios atos. É o controle da administração sobre os seus próprios atos. Está relacionado à autotutela dos atos da administração. Então, quando a administração perceber que há um ato seu que, por exemplo, está ilegal, ela pode reformar, ainda que essa reforma seja para agravar a situação da parte. Só que preste muita atenção, o pulo do gato, vem cá, tá aqui, é que quando houver essa reforma, a Lei 9784 exige que haja uma notificação, da parte contrária para que ela possa formular as suas alegações antes da decisão final. Quando a decisão final já for para prejudicar a parte, é necessário notificar a parte contrária, a que vai ser prejudicada, para que ela formule as suas alegações. Em outras palavras, o que eu quero que você anote para mim no seu caderno é que quando houver uma reformatio impejus no âmbito do recurso administrativo, é preciso conceder contraditório à parte contrária. Isso aparece muito em prova, nesses termos. Perfeito? Para finalizarmos essa parte, veja, pessoal, que aí agora o artigo 65, vou colocá-lo aqui em cima, o artigo 65 vai dizer que quando houver a revisão de sanções decorrentes de processos administrativos, aí não se pode agravar a situação do recorrente. A gente sabe, a gente estuda o PAD, e quando o PAD já está concluído, é possível que quando surgirem fatos novos, que não eram conhecidos à época, é possível que se faça a revisão, que entre aspas é a ação rescisória lá do processo judicial, do processo civil. Poderia aqui, no âmbito do processo administrativo, fazer uma revisão. Esta revisão não pode agravar a situação da parte. Muito bem. Outro ponto muito discutido também no processo, no controle administrativo, está aqui, é a questão da exigência de garantia. Aí nós temos uma súmula vinculante, a súmula vinculante 21 do Supremo Tribunal Federal, que vai nos dizer que é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de bem ou de dinheiro para a admissibilidade de recurso administrativo. Então, portanto, a exigência de garantia para que haja interposição de um recurso administrativo é inconstitucional. Anote para mim que violaria, a exigência de garantia neste caso, violaria o direito de petição. Perfeito? Violaria o direito de petição. Então, inconstitucional, volta e meia, isso ainda cai em prova. Como também volta e meia aparece em prova, isso aqui. A questão do exaurimento da via administrativa. A pergunta é: para eu ir ao Poder Judiciário, em razão de um ato praticado pela administração pública, eu preciso esgotar a via administrativa ou eu já posso ir direto para a via judicial? Vem cá. De acordo com o entendimento doutrinário, é que a regra é de que não é necessário,
o exaurimento da via administrativa para eu ir ao Poder Judiciário. Vem cá. Isso porque nós temos o artigo 5º, no seu inciso 35, que consagra, lá na Constituição, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição. A inafastabilidade de lesão ou ameaça de lesão da análise do Poder Judiciário. Quando houver uma lesão ou uma ameaça de lesão a um bem, a um direito da parte, ela já pode ir direto ao Poder Judiciário. Só que veja, isso é a regra. Veja, pessoal, a própria Constituição, então trago aqui como exceção, a própria Constituição, vou colocar aqui número 1, lá no artigo 217, parágrafo 1º, artigo 217, parágrafo 1º da Constituição, estabelece que no âmbito da justiça desportiva é necessário esgotar a via administrativa para somente depois ir ao Poder Judiciário. Perfeito? Aí, vem cá, vou fazer uma OBIS com você. A OBIS é o habeas data. Perfeito? O habeas data, aquela ação constitucional para ter acesso à informação pessoal relativa do impetrante, que também é aquela ação para retificação de informação ou para anotação de eventual explicação ou esclarecimento. Presta atenção no que eu vou dizer. O habeas data não exige exaurimento, esgotamento da via administrativa. Não exige. Mas ele exige que passe pela via administrativa e haja uma negativa. Só haverá interesse de agir no habeas data, quando houver a negativa na via administrativa. Vem cá, isso é materializado, inclusive em súmula 2 do STJ. Muito bem. Bom, para finalizarmos o estudo do controle administrativo e para passarmos para o controle legislativo, trago para você aqui quais são os efeitos que os recursos administrativos possuem. Quais são os efeitos? Vem cá. Pessoal, a regra é que os recursos administrativos sejam dotados apenas de efeito devolutivo, ou seja, vai se devolver apenas aquilo que recorreu. Não há como regra o efeito suspensivo. Não há, como regra. Vem cá. Inclusive, essa é a disposição constante no artigo 61 da Lei 9784 de 99. Lá vai dizer exatamente isso. Que salvo disposição legal em contrário, recurso administrativo não tem efeito suspensivo. Essa é a regra. Mas veja, pessoal, vem cá, exceção é possível efeito suspensivo. É possível efeito suspensivo. Esse efeito suspensivo pode ser dado por lei ou pode ser dado ainda pela autoridade administrativa. Pode ser um efeito suspensivo dado pela lei ou por uma autoridade administrativa. Quando houver justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da decisão. Quando houver justo receio
de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução. É possível que haja a concessão do efeito suspensivo. Bom, com isso, eu fecho com você o controle administrativo e a gente entra no 4 aqui, que é o nosso controle legislativo, no 4.1, o conceito. Anote para mim, pessoal, que o controle legislativo é aquele realizado pelo poder legislativo sobre atos de outros poderes a partir de critérios políticos ou financeiros nos limites fixados pelo texto constitucional. O controle legislativo é o realizado pelo legislativo sobre atos de outros poderes, notadamente, claro, o executivo, a partir de critérios políticos e financeiros e nos limites fixados na Constituição. É muito importante que você se atente a este final, nos limites fixados na Constituição. Anota para mim que uma lei infraconstitucional não pode ampliar os casos de controle legislativo, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes, sob afronta ao artigo 2º do texto constitucional. Então, anote para mim que o controle legislativo só pode ser realizado nos casos expressamente previstos na Constituição. Perfeito? Pois muito bem. Bom, vem cá. Aqui está 4.1, mas na verdade é 4.2. Nós vamos estudar os casos de controle legislativo, os principais casos. Primeiro está aqui a possibilidade de sustação de atos normativos, que vem previsto no artigo 49, inciso 5 do texto constitucional. De acordo com o artigo 49, inciso 5, o Congresso Nacional pode sustar atos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Primeiro caso, sustação de atos normativos. Segundo caso de controle do legislativo, a convocação de autoridades e a requisição de informações. Isso que basicamente vem previsto ali no artigo 50 da Constituição e no seu parágrafo 2º. Perfeito? Ora, pessoal, isso aí é aquilo que a gente já sabe, né? A gente estuda isso muito lá no Constitucional. As casas legislativas e as comissões podem convocar ministros e outras autoridades para prestarem informações, para prestarem depoimentos sobre assuntos já definidos, ou ainda a mesa da Câmara e do Senado podem requisitar informações dessas autoridades. Lembrando que a recusa ou a prestação de informações falsas ou a não prestação importa crime de responsabilidade. Não se esqueça disso. Outro ponto muito importante. Autorização e aprovação de ato administrativo. Olha, exemplo clássico, né? Lá do artigo 52, inciso 3 da Constituição, né? Que é a nomeação lá de algumas autoridades, como por exemplo o ministro do Supremo Tribunal Federal, que de acordo com a doutrina majoritária, isso formaria um ato complexo. Quando o presidente indica a autoridade, a pessoa para o cargo de ministro do STF, precisa haver a aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. Este ato é um ato complexo.
em que há duas vontades de dois órgãos para a prática de apenas um único ato. Outro caso de controle legislativo está aqui, são as CPIs, as comissões parlamentares de inquérito, lá previstas no artigo 58, parágrafo 3º do texto constitucional, em que as CPIs vão apurar fatos determinados por prazo certo, com poderes de investigação próprio das autoridades judiciais. Você estuda isso lá no Constitucional. O que eu quero te chamar a atenção é que a CPI é exercício de controle de atividade típica do Legislativo. CPI é exercício de atividade típica do Legislativo. Muito bem. Outro caso de controle do Legislativo é o julgamento do chefe do Executivo, né? O famoso impeachment. Que também não vou entrar em muitos detalhes aqui, isso é muito lá do direito constitucional, a aprovação pela Câmara dos Deputados e o julgamento pelo Senado Federal. Ponto, é isso que interessa. As questões específicas do impeachment, isso lá do direito constitucional você estuda. E ainda nós temos, por fim, dos casos de controle do Legislativo, nós vamos ter o chamado controle financeiro, né? E aí nós temos alguns dispositivos de controle financeiro. Nós vamos ter o artigo 49, inciso 9º da Constituição. Nós vamos ter o artigo 52, inciso 6 da Constituição. Vamos ter também o inciso 7 e vamos ter também o inciso 8º da Constituição. E podemos ainda pensar no controle do Tribunal de Contas a partir do artigo 70 do texto constitucional. É muito importante que você passe nesses dispositivos que eu estou aqui tratando com você. O artigo 49, inciso 9 da Constituição, que vai dizer que cabe ao Congresso Nacional a competência exclusiva para julgar anualmente as contas do Presidente da República e aprovar relatórios sobre a execução de planos de governo. É uma espécie de controle financeiro. Vem cá, esse artigo 52, incisos 6, 7 e 8, é um que você vê muito lá no direito financeiro. O Senado Federal tendo a competência para dispor sobre limites de dívidas globais para o montante da dívida consolidada dos entes, limites e condições para as operações de crédito externo e interno e ainda as concessões de garantia nas operações. E o artigo 70, a competência do Tribunal de Contas. Pois muito bem. Esses são os principais casos de controle do Poder Legislativo. Nós vamos iniciar no nosso próximo encontro, no nosso próximo vídeo sobre os 30 minutos, o controle do Tribunal de Contas. Mas para a gente ficar tudo bonitinho dentro do seu quadrado, dentro dos seus vídeos, não ficar picado aqui, a gente vai iniciar isso posteriormente. Perfeito? Pois muito bem, pessoal. Então com isso eu encerro esse nosso encontro e mais uma vez me coloco à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta. Deixa o like aí no nosso vídeo, valorize o trabalho aqui de toda a equipe do Aprovação PGE para o vídeo chegar aí até você. Perfeito? Então é isso, pessoal. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.